Olá, meus alunos do nono ano, professor Diego aqui na área, e hoje nós vamos mais uma vez com a aula de matemática. O conteúdo de hoje, nós vamos trabalhar o descritor número 11 do SAEB, onde fala sobre círculo, circunferência e os seus elementos e suas relações, correto? Vamos acompanhar comigo aqui no slide. E a primeira definição eu quero trazer para vocês. Qual a diferença entre círculo e circunferência? E aí, nós vamos pensar numa moeda e num anel. Pensa comigo, o anel, ele só tem a borda, correto? Mas a parte interna dele é oca. Então, quando eu estou trabalhando somente com essa medida lateral, eu estou trabalhando com a circunferência. Então, toda vez que vocês pensarem em circunferência, a circunferência se remete ao comprimento da lateral, correto? Quando eu for pensar num círculo, o círculo pensa na moeda. A moeda está ali, ó, chapada, ela está interna, ela está maciça. No interior dela não tem como eu colocar o dedo, como é no anel. Então, quando eu pensar em círculo, eu estou pensando nessa área interna ocupada por aquela moeda. Então, quando eu falo em círculo, eu estou falando em área. Quando eu falo em circunferência, eu estou falando em comprimento dessa lateral, correto? Então, a primeira definição, para a gente não falar coisas erradas ou não pensar que círculo e circunferências são a mesma coisa, correto? E aí, nós temos alguns elementos que compõem esse círculo. Quais são eles? Primeira coisa, o que é uma corda, o que é um diâmetro, o que é um raio, o que é um segmento de reta secante a uma circunferência, o que é um segmento de reta tangente a uma circunferência. Pensa comigo o seguinte, uma corda é qualquer segmento de reta que liga uma extremidade à outra da circunferência, porém a corda ela não passa pelo centro, correto? Centro de onde? O centro daquela circunferência. Agora, e o diâmetro, professor? O diâmetro tem a mesma definição. É um segmento de reta que vai de uma extremidade à outra da circunferência, mas qual é a diferença do diâmetro pela corda? Porque o diâmetro passa pelo centro. E quem que é o centro? Aquele meizinho lá, ó, é o interior daquele círculo, daquela circunferência, correto? Então pensa comigo, se eu for traçar um segmento de reta de um lado a outro dessa circunferência e esse segmento de reta passar pelo centro, ele é chamado de diâmetro. Se eu traço um segmento de reta no interior dessa circunferência, porém ele não passa pelo centro, esse segmento de reta é chamado de corda, correto? E aí, quando a gente fala de diâmetro, a gente tem uma outra relaçãozinha, que é o raio. O raio nada mais é do que um segmento de reta que parte do centro da circunferência e vai até qualquer uma das suas extremidades. Ou seja, o diâmetro não está passando no centro e não vai de um lado a outro, então o raio é a metade. O raio nada mais é do que a metade do diâmetro. Vamos traduzir isso em números? Pensa comigo, se eu tenho um diâmetro valendo 4, o raio vale 2. Se eu tenho um diâmetro valendo 6, o raio vale 3. Agora, e se eu tenho um raio valendo 6? O diâmetro é o dobro. Então, agora o diâmetro vale 12, ok? Então, falta agora duas relações importantes. O que é uma reta tangente e o que é uma reta secante? Observe essa imagem que está no quadro e foca comigo o seguinte. Uma reta secante é um segmento de reta que toca a circunferência em dois pontos diferentes. Ou seja, ela vai tocar lá num ponto inicial e ela toca lá num ponto final. Isso aí a gente chama de reta secante. Então aí nas anotações de vocês puxam a setinha e escreve secante, toca a circunferência em dois pontos. E o contrário da reta secante é a reta tangente. A reta tangente ela vai tocar a circunferência uma única vez.
Ou seja, ela vai passar lá na extremidade da circunferência, lá na pontinha. Tem uma circunferência aqui, passou uma reta tocando só lá naquela pontinha dela, toca uma única vez, aquilo ali é uma reta secante. Olha, desculpa, uma reta tangente, correto? Então, vamos recapitular esses elementos. Segmento de reta que vai de um ponto a outro, mas não passa pelo centro, corda. Segmento de reta que vai de uma extremidade à outra da circunferência, mas que passa pelo centro, diâmetro. Segmento de reta que sai do centro e vai para qualquer uma das extremidades é chamado de raio. E segmento de reta que toca a circunferência em dois pontos diferentes, secante. Segmento de reta que toca a circunferência em um único ponto é chamado de tangente. Ok? Depois vocês voltam no slide, faz algumas anotações. Vamos para o próximo slide. O próximo slide está falando para mim sobre área e comprimento. Área nada mais é do que a medida interna, é o espaço ocupado. Ou seja, por que eu falo para vocês que uma moeda ela é um exemplo de círculo? Porque ela tem um espaço interno, ela ocupou um espaço ali. Então, aquilo ali eu estou chamando de área, esse espaço ocupado por ela. Qual é a área de um círculo? É chamado de πr ao quadrado. Lembrando, quem é o π? O π vale 3,14. É um número irracional, tem aqueles detalhes todos lá, mas hoje nós não vamos entrar no mérito do π. Lembrando, o π vale 3,14. Se for necessário substituir o π em algumas situações, a gente substitui por esse valor. Se não for necessário, a gente mantém o π e vai levando ele até o final. Ok? Já o comprimento da circunferência, né, que é aquela parte lateral, é como se fosse o perímetro aí, a gente chama de comprimento da circunferência, correto? Tem uma formulazinha que fala assim, ó, que C, que é o comprimento, é igual a 2πr. E aí, vou trazer para o dia a dia, que é algo que fica legal para a gente não esquecer. Eu acho que todo mundo aqui adora pizza, correto? E aí, uma pizza é uma pizza redonda, a mais comum. E como é que chama uma borda famosa da pizza, que a gente compra a pizza e já quer mandar colocar uma borda de quê? De catupiry, correto? Então, essa borda de catupiry ali em volta da pizza é o comprimento daquela pizza. E aí, traduzindo esse nome catupiry matematicamente, a gente pode chamar de cachupiri, ou seja, o comprimento da circunferência, que é o K, é igual a 2 chupiri, ou seja, 2πr, ok? Então, não vamos esquecer disso mais. Toda vez que eu falar de comprimento da circunferência, lembra da nossa pizza e lembra da nossa borda de catupiry. Correto? Vamos ver o que a gente tem mais aqui para poder falar. Vamos para o próximo slide. Aqui nós vamos falar sobre os ângulos formados no interior de um círculo ou no interior de uma circunferência. Existem dois ângulos, os ângulos centrais e os ângulos inscritos. O ângulo central é o ângulo que parte do centro daquela circunferência e vai até a extremidade. E o ângulo inscrito, ele vai de uma das laterais da circunferência e vai até a sua extremidade. Qual a relação entre o ângulo central e o ângulo inscrito? O ângulo central, ele é o dobro do ângulo inscrito. E o ângulo inscrito, ele é a metade do ângulo central. Então, vamos pensar aqui comigo o seguinte. Se eu tenho um ângulo central valendo 60 graus, o ângulo inscrito vale 30, correto? Ele é a metade. Agora, se eu tenho lá no ângulo inscrito valendo 50 graus, quanto vale o ângulo central? Ele vale 100, ele é o dobro. Então, sempre pensar ângulo inscrito e ângulo central. O inscrito é a metade do central e, consequentemente, o central é o dobro do inscrito.
Onde que está um inscrito? Numa extremidade da circunferência. Onde que está o central? Está partindo lá do centro da circunferência. Correto? Vamos ver o que os exercícios trouxe para nós. Acompanhe aqui comigo na tela. Questão número 1 está falando assim, ó. O diâmetro das rodas de um caminhão é 80 centímetros. Está perguntando o seguinte, qual que é o valor do raio da roda desse caminhão, correto? Lembra o que eu falei agora há pouco? A relação entre diâmetro e raio é o seguinte, que o diâmetro nada mais é do que o dobro do raio. Então, se eu tenho um diâmetro igual a 80, o raio é a metade. Quanto vale? 40 centímetros. Como que eu posso resolver isso aqui usando essa relação? É só colocar aqui, ó, 80 igual a 2R. E aí, lembrando, 2 que está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, dividir por 2, lembra o que eu venho falando com vocês. Divisão por 2 nada mais é do que metade. Então, metade de 80 vale 40. 40 o quê? Centímetros, que é o que foi informado lá, ok? Meus alunos, questão fácil e que caso apareça esse tipo de questão em avaliação externa, nós não podemos errar, certo? Vou deixar em destaque essa relação aqui para vocês. Vamos para a questão 2. Questão 2 fala o seguinte, que exatamente no centro de uma mesa redonda, com 1 metro de raio. Opa, vamos anotar essa observação. 1 metro de raio. Então, quanto vale o diâmetro? 2 metros, correto? Vou deixar essa observação aqui para nós, tá? Foi colocado um prato de 30 centímetros de diâmetro. Vamos enxergar geometricamente o que está acontecendo com isso. Eu tenho aqui uma mesa redonda, correto? Com 2 metros aqui, ó, de diâmetro, certo? 2 metros. E foi colocado um prato com 30 centímetros. Mas, professor, aqui está em metro, aqui está em centímetros. Gente, de metro para centímetro, a gente só multiplica por quanto? Por 100. Então, eu tenho aqui, ó, uma mesa de 200 centímetros de diâmetro, ok? No centro dessa mesa foi colocado um prato de 30 centímetros de diâmetro, correto? A pergunta é o seguinte, qual é a distância do prato até a extremidade dessa mesa? Então, eu quero saber essas medidas laterais, que eu vou chamar isso aqui de x, para a gente montar uma equação, ok? Aqui dentro vale quanto? Vale 30, ok? Então, se eu quero saber tudo ali, ó, eu tenho assim, ó, x mais 30 mais x do outro lado, que é a mesma distância, que é igual a quanto? A 200. Vou somar as variáveis que eu tenho, x mais x, 2x. Cuidado para a gente não falar que é x ao quadrado, correto? Porque x ao quadrado vai dar x vezes x. E o 30 que está positivo passa para cá, negativo, correto? Então, eu tenho aqui, ó, 2x é igual a 200 menos 30 dá 170. E o 2 que está multiplicando passa dividindo. 170 dividido por 2, lembrando, o que significa divisão por 2 mesmo? Metade. Então, a metade de 170 nada mais é do que 85. 85 o quê? Centímetros. Essa opção está aqui na letra B. Vocês perguntam para mim, professor, só tem essa maneira de fazer? Não, talvez eu não precisava estar montando essa equação. Eu poderia pensar o seguinte, se tudo vale 200 e eu já tenho 30 aqui no meio, então 200 menos 30 dá 170. Agora, 170 para cada lado? Não, 170 dividido para os dois lados. Então, com a metade de 170, 85 para cada lado. Poderia ter feito isso também por um método lógico, onde eu não precisava desse formulismo todo para poder chegar nessa questão. Correto? Então, questão fácil, entender a relação. Quando não tem desenho, seria bom a gente criar esse desenho para a gente enxergar o que está acontecendo. Vamos para a próxima questão. Questão 3 está falando assim, ó, o marceneiro, na confecção de um brinquedo de madeira,
utiliza parte de um tronco de madeira, ok? Ele retira com muito cuidado um setor no tronco com um ângulo central de 90 graus. Vamos pensar o seguinte, eu vou fazer aqui um círculo também para a gente enxergar essa madeira de cima para baixo, como se eu estivesse enxergando ela numa visão ortogonal, ok? Então, tá aqui. Quando eu retiro aqui, ó, um ângulo central de 90 graus não é um ângulo reto, então eu estou tirando isso aqui da madeira, correto? Onde eu tenho aqui, ó, 90 graus para ser retirado. Aí está perguntando o seguinte, com base nessas informações, a quantidade de madeira confeccionada para o brinquedo é... Observe que eu estou tendo uma informação em graus e as minhas respostas estão em porcentagem. Pensa comigo o seguinte, o que significa para mim um ângulo de 90 graus? A volta completa na circunferência, ela é 360, correto? Então, observa, se eu passar isso aqui em linha reta, eu tenho mais 90 graus para cá. Se eu vim com esse pontilhado aqui, eu também tenho 90 graus para cá e eu também tenho 90 graus para cá. Então, o que eu quero que vocês enxerguem com esse desenho? Que um ângulo de 90 graus nada mais é do que a quarta parte de todo o meu círculo. Então, 90 graus, mesma coisa que eu dizer que eu peguei essa madeira e dividi por quanto? Por 4, correto? É isso que eu preciso enxergar. Só que tem um quarto ali? Não, observe que eu ainda preciso transformar isso aqui em porcentagem. E aí, eu posso fazer dessa seguinte forma, ó. Uma das maneiras é eu pegar 1 e dividir por 4. Aí vocês falam assim, professor, mas 1 não divide por 4. Não, então eu coloco 0, vírgula e vou mais um 0 para cá. Quando eu pego 10 e divido por 4, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2. 2 vezes 4, 8, correto? 10 menos 8 sobra 2 para mim. Aí eu pergunto, 2 divide por 4? Não, então fica, acrescenta um 0. E 20 dividido por 4 dá quanto? Dá 5. E 5 vezes 4 dá 20, então não vai sobrar mais nada. Então, o que eu tenho aqui, ó? 0,25. 0,25 representa quantos por cento? Só multiplicar isso aqui por quanto? Por 100. Então, isso aqui nada mais é do que 25%, ok? Então, a pergunta é, o quanto vai ser utilizado para confeccionar o brinquedo? Então, correto? Então, para confeccionar o brinquedo é 25%, letra A. E se tivesse perguntado para mim quanto que ia sobrar, né, após a confecção? E aí lembra, se eu estou trabalhando com porcentagem, o total da minha porcentagem é 100%. Então, ia pegar 100% menos 25%, que ia dar 75%. Então, atenção para o comando, correto? Então, uma questão que envolveu aqui, ó, graus, e eu tenho que transformar isso em graus em porcentagem. Professor, teria outra maneira de fazer também? Teria. Eu posso pensar no seguinte, ó, 360 graus equivale a toda a minha circunferência, correto? Que é igual a 100%, correto? Aí pensa comigo, e 90 graus equivale a x%. Se eu faço essa conta, eu também consigo chegar aqui nos 25%, correto? Vamos para uma próxima questão. Questão 4, pela própria imagem, eu já estou vendo que está trazendo aquela ideia de ângulo inscrito e ângulo central, correto? Vamos ler. Paulo e Cláudio estão em pontos distintos de uma praça circular, observando o mesmo jardim como mostra a figura, certo? Gente, se a gente não terminar de ler, eu pergunto a vocês, Paula está na extremidade da circunferência, então quer dizer que Paula está num ângulo inscrito, ok? Inscrito. E Cláudio está lá no centro da circunferência, então quer dizer que Cláudio, ele está no ângulo central, certo? Lembra da relação? Sobre a relação entre ângulo central e ângulo inscrito o que eu posso falar para vocês?
que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Ou o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Onde que está isso? Letra A está falando assim, ó, são iguais? Não. Letra B, o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito? É, essa é a nossa alternativa. Mas vamos analisar as outras? Está falando na letra C, o ângulo central é o triplo? Não. Letra D, o ângulo central é a metade do ângulo inscrito? Também não. Quem que é a metade? É o contrário. O ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Correto? Então, questão fácil que vai trabalhar com nós somente a teoria de ângulo central e ângulo inscrito. Vamos para a próxima questão. Questão 5 está falando assim, ó, na figura, os segmentos MN e RS e as retas A e B recebem, respectivamente, os seguintes nomes. Lembra lá no início da aula que a gente falou sobre os elementos que compõem o círculo aqui? Quando eu tenho um segmento de reta que vai de um lado a outro da circunferência e não passa pelo centro, esse segmento de reta é chamado de corda, ok? Então, MN é corda. Como está respectivamente, eu já vou, ó, cancelar a letra B e vou cancelar a letra A, porque o primeiro segmento é corda. Então, fica com a C e a D. Vamos para o próximo. RS é outro segmento de reta que liga um lado a outro da circunferência, porém está passando pelo centro. Se passa pelo centro, ele deixa de ser corda e recebe o nome de diâmetro, ok? Então, então eu não consigo cancelar nem a C e nem a D, porque está corda e diâmetro. Vamos para esse segmento de reta aqui, ó, é a reta A. A reta A, ela toca a circunferência em quantos pontos? Observa, 1, 2 pontos. O que eu falei lá no início da aula? Um segmento de reta que toca a circunferência em 2 pontos diferentes é chamado de secante, ok? E, consequentemente, um segmento de reta que toca a circunferência em um único ponto, observa que fica tocando somente aqui, ele é chamado de quê? De tangente. Então, a sequência correta é corda, diâmetro, secante e tangente. A alternativa correta, letra D. Correto? Elementos de um círculo. Então, não esquecer o que acontece aqui. Vamos para a próxima questão. Questão 5 está trazendo assim para nós, ó. O triângulo abaixo foi construído unindo-se os centros de 3 circunferências tangentes de 5 centímetros de raio. Antes da gente ir para o comando, por que essas circunferências são tangentes? Porque elas estão se tocando uma única vez, ó. Toca aqui, ela se toca aqui. Então, se elas estão se tocando uma única vez, ela é chamada de tangente. E está falando que tem 5 centímetros de raio, ó. Então, aqui vale 5, aqui vale 5. E se eu for fazendo para cada lado aqui do meu triângulo, cada partezinha dessa vale 5. Agora, gente, vale 5 é o lado do triângulo? Não. Cada parte da circunferência aqui, ó. Então, o lado do triângulo todinho é tudo isso aqui, que vale quanto? Que vale 10, correto? O que está pedindo? Perímetro. Vamos pensar no que é esse conceito? Perímetro nada mais é do que a soma de quem? Dos lados, ok? Perímetro nada mais é do que a soma dos lados. Então, se eu tenho aqui, ó, aqui valendo 10, mais 10, 20, mais 10, 30. Então, eu tenho um perímetro igual a 30 centímetros. Correto? Então, questão simples e cuidado para a gente não achar que o lado do triângulo equivale 5. Porque se eu achar, eu ainda também encontro essa resposta. Porque eu tenho, ó, 5 mais 5 mais 5, 15. Aí induz a gente a ir na alternativa errada. Correto? Vamos para a última questão de hoje. Observe a imagem, não vou nem ler o enunciado por enquanto. Está falando de ângulo
inscrito e ângulo central. Lembra do que é a relação de um para o outro? E a pergunta está falando assim, ó, qual que é a medida do ângulo X inscrito na imagem? O que eu falei lá no início da aula e na questão que a gente resolveu isso aqui? Que o ângulo inscrito, ou seja, ele vale X nesse caso, ele é a metade do ângulo central. O ângulo central não está valendo ali, ó, 120 graus? Qual que é a metade de 120? Nada mais é do que 60. Então, o ângulo inscrito aqui vale 60 graus. Meus queridos alunos, um conteúdo simples, porém que tem algumas informações, alguns conceitos. Quais são esses conceitos? Elementos da circunferência e essa relação de ângulo inscrito e ângulo central, que a gente não pode esquecer e confundir isso daí, correto? Eu espero ter contribuído com vocês em mais esse conteúdo e bons estudos a todos.